Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Iniciamos agora mais uma entrevista à Sexta, dando continuidade ao diagnóstico municipal do Seixal. Por aqui já passaram Bruno Vasconcelos, vereador do PSD, e Henrique Freire, vereador independente eleito pelo Chega. Hoje é a vez de Eduardo Rodrigues, líder da bancada da variação socialista, sem pelouros, no Executivo Municipal do Seixal, que é composto por 5 eleitos da CDU, 4 do Partido Socialista, um independente e outro eleito pelo PSD. Boa tarde, Sr. Vereador Eduardo Rodrigues. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar hoje conosco. E começo por lhe perguntar se confirma que o PS e o PSD tentaram seduzir o vereador Henrique Freire para conseguirem uma maioria negativa neste Executivo. Muito boa tarde, Mário Rui, boa tarde a todo o auditório da Rádio Popular e agradeço desde já o convite que nos endereçou. Relativamente à questão que coloca, eu penso que as coisas não são assim. Eu acho que em qualquer executivo, em qualquer eleição, pós-eleição, há uma tentativa de acordo entre partes. E, portanto, há uma discussão, há um encontro e não é propriamente uma sedução. O normal seria a oposição. Se somos oposição, somos eleitos pela oposição, quer o PS, quer o PSD, quer o Chega ou outro partido qualquer que faça parte de um executivo que esteja na oposição. O normal é exercer a sua função como oposição. E, portanto, como tal, os líderes de cada bancada devem falar entre si para saber qual é o posicionamento. E parece-me que terá sido isso que aconteceu, assim como também aconteceu com a CDU, que estava no poder em minoria, também terá com certeza conversado, quer com o Chega, quer com o PSD, quer com o PS, para tentar encontrar uma solução de governação. Portanto, com o PS falou, tentou-nos abordar para saber qual era a nossa posição, nunca foram discutidos qualquer, não foi dado andamento a qualquer acordo ou a qualquer situação que tenha surgido de parte a parte, mas sim, houve uma tentativa de perceber qual era o posicionamento que o PS tem. E o PS, o posicionamento que tem é oposição, porque o PS quer é ganhar a Câmara e não quer qualquer governação com o PCP, tal como o Chega fez. Portanto, afasta essa possibilidade completamente de tentativa de retirar completamente. Da forma maioria... como são colocadas as coisas da parte do vereador do Chega, eleito pelo Chega, agora independente, completamente, de forma alguma, faz parte das negociações da oposição a conversa entre todos os opositores, tal como acontece numa reunião de líderes, isso é normal. E a relação da variação do PS com a gestão CDU? Melhorou ou não com a saída de Joaquim Santos e a passagem de Paulo Silva para a presidência da Câmara Municipal? É complexo. Sabe que eu pessoalmente até achava que com o presidente Paulo Silva iríamos ter uma abertura mais dinâmica, mais próxima com os eleitos da oposição. Eu acho que me enganei, sinceramente. A CDU tem um modus operandi de governação muito próprio e é uma governação sempre centrada na tentativa de manter o poder e, portanto, não há qualquer proximidade à oposição, não há qualquer tentativa de democratizar os processos de conversação entre a CDU, governação e a oposição. Daí dizer que não acho que tenha melhorado, antes pelo contrário, aos poucos temos apercebido que talvez até a diferença não é muita, mas diria mais para pior do que para melhor, do ponto de vista da abertura, da negociação, da conversação, de tentar ouvir a oposição, nós não temos qualquer caminho que se tenha feito no sentido de haver uma maior aproximação à atual governação da CDU, ao atual Presidente da Câmara. Há falta de democracia no seio do Executivo? É isso que está a tentar dizer? Sempre houve e continua a haver. Vamos lá ver. A CDU vale-se de todos os meios, de todos os estratagemas para tentar manter o poder. São 50 anos de poder, praticamente, já quase 50 anos, e portanto vale-se todos os estratagemas. E a forma como a CDU e com a oposição sempre foi numa tentativa de esconder a informação.
o jogo de esconder a informação e o jogo da manipulação, quer junto dos eleitos da oposição, quer junto da população. E, portanto, dessa forma, podemos dizer que o que era antidemocrático há 10, 15 anos atrás continua a ser hoje de outra forma. Cada presidente terá o seu formato, cada executivo terá o seu formato, mas dizer que há democratização não há. Nós não somos incluídos em qualquer processo de decisão da Câmara e, portanto, a partir daí, o que se pode dizer é que não há democracia, não é? Nós não temos qualquer capacidade de decisão, nem tampouco sequer a hipótese de nos pronunciarmos ou de nos pedirem a opinião sobre algo que seja relevante para a gestão da Câmara. Bruno Vasconcelos, vereador do PSD, queixava-se de que à oposição, aos vereadores da oposição sem pelouros, não ser atribuído pessoal de apoio, um assessor ou um secretário, como se queira chamar. O PS queixa-se do mesmo? Sim, vamos lá ver. É claro que sim. Na maior parte das câmaras, quer do distrito e até do país, é dada essa premissa aos vereadores da oposição, até porque é quase impossível fazer-se trabalho sem apoio. Não é? Nós, vereadores da oposição, trabalhamos noutras empresas, somos trabalhadores de outras empresas e, por isso, simplesmente vamos às reuniões de Câmara de 15 em 15 dias, conforme as marcações dessas reuniões. E, portanto, se tivéssemos um apoio, com certeza que a preparação, a leitura dos dossiês, o aprofundamento do dossiê para a decisão seria muito mais simplista. Na Câmara do Seixal isso não acontece. Aliás, aconteceu no mandato de 2017, quando nos foram atribuídos 2 meios pelouros, à vereadora Elizabeth Adrião e ao vereador Marco Teles, e tínhamos 2 adjuntos só. Mas aí porque tinham pelouros, a questão que se coloca mas só para perceber que, mesmo nessa altura, o PCP percebeu que o trabalho que estávamos a fazer, quer com os nossos vereadores, quer com os nossos adjuntos, estava a resultar junto à população. E foi por isso que, rapidamente, o PCP no Seixal tirou-nos o pelouro. Não foi por outro motivo qualquer. Pode-se ter dito que é por uma questão legal. Não há questões legais nenhumas, porque, vamos lá ver, a questão legal tem a ver com a nomenclatura que se dá ao elemento que nos está a apoiar, se é adjunto, se é assessor, isso é que é uma questão legal. Agora, um adjunto ou uma assessoria pode-se fazer. As outras câmaras, se a têm, não é uma questão legal. Isso até parece uma questão de semântica. Com certeza que é. Quando algum vereador da oposição da Câmara do Seixal, como foi o caso do vereador eleito pelo Chega, falou desse aspecto que é por uma questão legal, não faz sentido o que acabou de dizer, porque eu posso contratar, a Câmara pode contratar, através de uma prestação de serviços, um elemento e pode-lhe chamar o que quiser. Normalmente o que acontece nas outras câmaras são funcionários que já pertencem aos quadros da autarquia que passam a dar apoio ao gabinete dos vereadores, aos gabinetes dos vereadores da oposição. Nem tão pouco será necessário a contratação. Sim, em último recurso poderia ser mesmo uma solução dessas, podia ser, mas também se permite a contratualização. Não há limites a essa contratualização, não há. O Presidente de Câmara tem autonomia para fazer qualquer contratualização. Aliás, tem tanto que tem uma deliberação que é levada à reunião de Câmara na primeira sessão de Câmara, que lhe permite deliberar e autorizar despesas até quase 800 mil euros. Portanto, está tudo dito por aí. Só não faz porque não quer atribuir, porque sabe que se nos atribuir adjuntos ou técnicos de apoio, o nosso trabalho será melhor e será mais visível. E, portanto, tudo o que faça com que a oposição suba, quer nas intenções de voto, quer na visibilidade junto à população, quer no trabalho que executa, não é bom para a CDU, como deve imaginar. E, portanto, a CDU está atenta a todos os pormenores, nomeadamente o Paulo Silva, que é muito atento a estes pormenores, e tenta fazer com que tudo seja controlado à minúcia para que os vereadores da oposição e a oposição noutros fóruns autárquicos não tenha relevância e não tenha visibilidade. Essa é que é a realidade. Já vamos com mais de metade do mandato cumprido. Que análise faz o PS ao trabalho desenvolvido pelo Executivo até aqui?
A análise que faço sobre este mais de meio mandato é igual às análises que fazemos relativamente aos 50 anos de governação da CDU. É uma governação centrada na manutenção do poder a todo o custo, simplesmente para manter as pessoas e os lugares que a CDU precisa e a absorção de todos os recursos da Câmara em benefício próprio do PCP. Mas isso não é transversal a todos os partidos, todos quererem o poder? Não, vamos a ver. Ou a manutenção do poder? Não é por isso que lutam todos os partidos? É transversal, mas eu ainda não tinha acabado de responder, porque é assim, e é desse ponto de vista que eu faço uma análise comparativamente com os 50 anos, quando digo que o Seixal devia estar mais desenvolvido do que o que está. E quando digo desenvolvido, em muitas áreas, eu sei que lá iríamos chegar, mas temos necessidades que poderiam já ter sido resolvidas com orçamentos na classe dos 150, 170 milhões de euros, que é o que tivemos no último ano. Portanto, é muito dinheiro de orçamento para que o Seixal continue a manter uma arquitetura, por assim dizer, idêntica, a arquitetura urbanística idêntica ao que tinha há praticamente 30 ou 40 anos. Pouco ou nada se desenvolveu, porque consegue-se gastar um orçamento completo sem ser aplicado em projetos estruturantes. Eu vivo no Seixal há mais de 30 anos, quase há 40, e aquilo que eu vejo do Seixal de há 40 anos é o que continuo a ver hoje. Contrariamente ao que já ouvi aqui dizer de outros vereadores da oposição que o Seixal está muito desenvolvido, eu não comungo dessa opinião. O Seixal tem sim uma geografia que o favorece, nomeadamente o Rio Judeu e a Baía, que é sem dúvida que lhe dá uma beleza extrema, mas se sairmos daquele local, tudo o resto, como dizia uma altura numa discussão que eu tive com uma pessoa na rua, que lhe perguntei o que é que achava que o Seixal tinha de mais hoje do que há 40 anos, e a pessoa ficou um bocadinho a pensar e disse-me, tem mais casas? Pois é, tem mais casas, mas se olharmos para todos os pormenores da arquitetura das cidades, a forma como se atua hoje é a forma como se atua há 40 anos. Não temos, lá iremos, novas estradas, mobilidade, o paisagismo da cidade, só a parte central é que tem algumas árvores ou pouco mais, não se encontram novas soluções para redefinir a mobilidade e a movimentação das pessoas e a adequação, como é o caso do eixo em volta do Rio Judeu, que eu tinha um projeto para a zona da Amora, que era um projeto inovador e que transformava completamente aquela zona no sentido de aproveitar as sinergias paisagísticas e turísticas que aquele espaço tem para o lado de Amora, e portanto são projetos estruturantes que não se vêem no Seixal. Nós vemos crescer porque está próximo de Lisboa e como tem preços mais baixos que a periferia de Lisboa, então as pessoas vêm à procura de casas mais baratas. Só por isso é que o Seixal tem crescido. Agora, do ponto de vista da alteração estrutural e paisagística e até de outras temáticas do Seixal, ele está igual. Então deduzo que os principais pontos negativos que aponta esta gestão, um deles seja a mobilidade e outro a arquitetura paisagística, mas também tem criticado imenso os apoios às coletividades por parte do Executivo Municipal. Nós não criticamos o apoio às coletividades. Nós somos a favor do apoio às coletividades. O problema das coletividades é a forma como se fazem esses apoios, não são propriamente apoios. Como sabemos, no Seixal, o PCP é forte no apoio ao movimento associativo. Até aí é forte. E porquê? Porque é no movimento associativo que o PCP também vai beber depois a sua votação para efeitos de eleições. E a forma como se faz os donativos ou os apoios financeiros é que não é clara nem transparente. Dou-lhe um exemplo. Nós votamos a favor tudo que sejam apoios para a construção de equipamentos para as coletividades. No entanto, depois não acompanhamos o processo de construção desses equipamentos. E o exemplo é, no caso de Amora, no vôlei,
Um clube que tem o vôlei como principal. Tem o vôlei como principal. Modalidade. Foi construído um pavilhão que supostamente ficaria na dependência dessa associação e na prática hoje, se formos ver lá o pavilhão, está lá escrito Pavilhão Municipal de Amora. Ou seja, são estes apoios que são feitos de uma forma encapuçada para dar a volta àquilo que é a legislação da contratação coletiva. Ou seja, controla-se, Vôleis Lobato, era o clube, passou-me, é a forma como se aplica as verbas e como depois se gerem. Como sabe, ao conseguir fazer desta forma, estamos a ultrapassar a contratação coletiva e a não transparência do processo de utilização dessas verbas. Mas o que está a dizer é que este Executivo tenta, de alguma forma, capitalizar em seu benefício a atribuição desses apoios às coletividades. E quando eu digo tenta capitalizar, obviamente que estou-me a referir a termos eleitorais futuros. É isso que está a tentar dizer? Sim, sem dúvida nenhuma que desse ponto de vista daquilo que é o retorno em termos de votação, é dessa forma que capitaliza a sua votação. Não temos dúvidas nenhumas. Até porque se reparar na abstenção e aquilo que é a votação, com cerca de 20 mil votos, 21, 22, o PCP ganha a Câmara. E portanto, se associarmos a elevada abstenção, o que resta é capitalizado através do associativismo, é capitalizado o que se transforma posteriormente numa máquina de votos para o PCP, se não temos dúvidas nenhumas disso. Apontou mobilidade, a arquitetura paisagística, não acha que é pouco, ou seja, quer isto dizer que a gestão CDU até tem estado bem nas outras áreas? Não, de forma alguma. Se fôssemos analisar aquilo que é a área escolar, a área do ensino, também temos deficiências, nomeadamente há necessidade de construção de novas escolas, há necessidade de construção de equipamentos do ensino pré-primário e, portanto, não acompanham a carta educativa que está aprovada no Conselho do Seixal, há muito déficit ainda na área da construção. Mas se formos para a parte da saúde, temos o mesmo problema. Pese embora não seja da responsabilidade da Câmara a edificação de novos equipamentos para centros de saúde, noutros concelhos aqui vizinhos encontraram soluções, mais que não seja, nas conversações e no forcing que se faz junto dos ministérios para que seja possível criar e construir novos equipamentos. Dá-se o exemplo, por exemplo, de Sintra, que é bem paradigmático. Penso que no Barreiro também já, depois de ter mudado a Câmara para o PS, também já se encontraram soluções de protocolos com os ministérios, nomeadamente neste caso o Ministério da Saúde, e conseguiu-se avançar com a edificação de novos centros de saúde, porque no Seixal estão identificadas necessidades desse ponto de vista. O Seixal é exímio em aguardar que os ministérios, seja da saúde, seja da educação ou de outra qualquer área, avance, contudo, não dá um passo em frente. E não dá um passo em frente porquê? Porque para o PCP, quanto pior, melhor. Porquê é que eu digo isto? O capital de queixa que o PCP precisa junto da população menos informada é como o pão para a boca, ou seja, o PCP precisa de ter as pessoas descontentes para dizer o governo não faz centros de saúde, não faz escolas, não faz não sei quantos, para dizer nós somos bons e têm que votar em nós é que resolvemos as questões. E infelizmente há um certo distanciamento até das pessoas com alguma literacia daquilo que são os assuntos da política e depois há um desconhecimento das pessoas com menos literacia política e que acabam por acreditar naquilo que é a boa forma que o PCP tem na comunicação e na manipulação dessa comunicação. Como é que olha ou vê a afirmação do vereador independente Henrique Freire ao dizer que nenhum partido da oposição, e referia-se concretamente a PS, PSD, até mesmo Chega, o ex-partido do vereador independente,
nenhum deles tem capacidade neste momento para gerir a autarquia, por a autarquia ter uma máquina muito bem oleada e complexa, montada pela gestão CDU. Olha, eu diria que isso é de quem não tem visão nenhuma, nem tem conhecimento nenhum do que é um ato de gestão. Essa é a base da resposta àquilo que foi o comentário aqui feito sobre isso. Primeiro que tudo, a Câmara, quer seja aquela Câmara, quer seja outra Câmara qualquer, não funciona com elementos da política, funciona com técnicos da Câmara, funcionários da Câmara. E esses funcionários da Câmara trabalham, quer seja para o PCP, quer seja para o PS, seja para quem ganha a Câmara. Depois disso, há aquilo que é o Executivo. E aquilo que é o Executivo, eu pessoalmente sinto-me preparado por aquilo que aprendi ao longo da vida, ou seja, profissionalmente, para gerir qualquer empresa. E a Câmara é uma empresa. E depois vamos para aquilo que é a nossa visão e para aquilo que é o nosso programa. Programa do Partido Socialista, visão dos gestores, visão do Executivo e, portanto, iniciar um processo de governação. Portanto, qualquer empresa, à partida, é governável pela máquina da empresa. Os gestores só estão lá para tomar boas decisões e para encontrar as melhores soluções, e neste caso as soluções para a comunidade. Como eu lhe disse aqui, e aquilo que são as minhas críticas em relação ao funcionamento do Executivo comunista, dá para perceber que não seriam as minhas opções. E quando digo as minhas opções, digo as opções daquilo que foi o programa do PS. Portanto, daí só posso dizer que o Partido Socialista está mais que preparado para governar, seja esta ou seja outra Câmara. É preciso ter as pessoas indicadas para a governação. E quando eu apresentei uma candidatura em 2020, eu apresentei as pessoas certas. Apresentei uma Elizabeth Adrião, que tem uma formação adequada na área social. Apresentei um Miguel Feio, que tem uma formação adequada na área de educação. Apresentei um Nuno Moreira, que tem uma formação adequada no ambiente e na arquitetura. E apresentei o meu como presidente, para além dos outros todos, do resto da equipa que aqui não vou falar, que sou um gestor com cerca de 36 anos de serviço e que já passei por diretorias de N empresas e por, como sabe, a administração do Hospital do Barreiro. Portanto, isso dá-nos a preparação completa, total, para gerir qualquer Câmara com a simplicidade que queira. Com simplicidade, nem sequer é com preocupação. O resto estão lá os trabalhadores, que têm excelentes quadros e não são do PCP, são quadros da Câmara. Aí é que está o problema de quem diz que os outros partidos não estão preparados, é que pensam que as pessoas que estão lá são todas do Partido Comunista e não são. São trabalhadores, pura e simplesmente. Deixe-me voltar um pouco atrás. Há pouco falávamos da passagem de testemunho de Joaquim Santos a Paulo Silva. E eu gostava de saber com que opinião ou de que forma a variação do Partido Socialista olhou para essa passagem de testemunho e se hoje, olhando à distância, defenderia a realização de eleições, por exemplo, intercalares. Não. Vamos lá ver, nós defendemos logo na altura, assim como também percebi que os elementos da oposição, nomeadamente do PSD, defenderam também a necessidade de eleições intercalares. Nós também defendemos essa tese. Agora, sabíamos perfeitamente que era impossível. Depois de o PCP se ter aliado ao Chega para fazer executivo, estava à partida invalidada essas eleições. Agora, da nossa parte, sim, teríamos arranjado uma solução para ir logo para eleições, desde que o resto da oposição acompanhasse. Infelizmente, o eleito do Chega, como é funcionário da Câmara e está dependente na sua vida privada do seu ordenado no dia-a-dia da parte da Câmara, como é lógico, não se iria virar contra o patrão. Mas como é que o Chega não viu isso ao ter lançado uma candidatura de um elemento que, à partida, está condicionado pelo patrão? E é fácil perceber que não iria ter autonomia, não iria ter capacidade de se mexer para qualquer lado que fosse. E, portanto, esse é que foi o handicap. E o PCP sabe muito bem manipular as pessoas e com certeza,
manipulou, deu, ofereceu, seja o que for, como ao elemento eleito pelo Chega agora independente, e portanto resultou no que resultou. Agora, considera então que... se eu critico o elemento, não critico, ele é funcionário da Câmara, só o posso criticar porque representou uma faixa de população que os elementos do Chega votaram nele e acabou por sair defraudadas as pessoas que votaram nele. Do ponto de vista profissional, como se diz na gíria, a água não passa debaixo da mesma ponte duas vezes e, portanto, ele aproveitou a água que estava a passar debaixo da ponte dele. Está a referir-se ao eleito pelo Chega, ao vereador independente Henrique Freire, e relativamente ao PCP, considera que o eleitorado também se sentiu defraudado? Vamos ver, vamos outra vez ao mesmo princípio, separar aquilo que é o eleitorado. Eleitorado mais informado e eleitorado menos informado. O eleitorado informado, sim, com certeza que sim. Aliás, basta ver aquilo que foram os primeiros tempos das redes sociais na saída do Joaquim Santos, e aquelas pessoas que são mais informadas através da comunicação social, com certeza que se sentiram defraudadas por aquilo que aconteceu, não é? O resto do eleitorado nem sabe o que se passa, infelizmente, e é por isso que o PCP ganha eleições anos consecutivos, não sabe o que se passa no Conselho. Mas não era legítimo essa passagem de testemunho? Não, claro que não era legítimo. Aliás, essa passagem de testemunho foi já programada antecipadamente. Essa passagem de testemunho foi quando o Joaquim Santos foi a eleições, o PCP já tinha na manga essa passagem. Portanto, não foi claro, não foi honesto com as pessoas, manipulou-as, como é atípico, e foi desonesto completamente com os municípios do Seixal. Para que fique bem claro, para encerrarmos este capítulo, considera então também, tal como o vereador do PSD, que este executivo é sustentado por uma aliança entre PCP e o elemento independente eleito pelo Chega, o vereador Henrique Freire, é isso? Sim, mas isso está à vista, não é? Todos nós vemos isso sem dúvida. Se não fosse o facto do eleito pelo Chega agora independente, o PCP não teria maioria e, desse ponto de vista, já teria que vir à discussão com a oposição para encontrar soluções. Era relativa. Sim, é relativa, mas com uma maioria relativa, como sabe, não se consegue resolver todas as questões. E o PCP gosta de ter o controle absoluto, totalitário, que é assim que se define, totalitário de todos os processos, de todas as decisões, de toda a gestão. E, portanto, não o tinha e teria que vir à negociação com a oposição. E, portanto, esse elemento acaba por lhe dar o conforto, assim como já no mandato anterior o elemento que se tornou independente do PSD também lhe deu o conforto, infelizmente. Portanto, o PCP, no meio disto tudo, acaba por ter sorte pelos elementos que os partidos têm candidatado, que na prática depois não honram os compromissos que lhes são atribuídos pela votação em urna. Pertenceu à administração, ou foi administrador, melhor dizendo, do Centro Hospitalar Barreiro Montijo. Conhece com certeza o projeto para o Hospital do Seixal. É um projeto ou não que serve os intentos do Seixal? Ou será um hospitalzinho aquilo que está projetado, como defendido aqui pelo vereador do PSD? Vamos lá ver. Em relação à construção desse equipamento, qualquer equipamento que seja construído, que seja instalado, seja no Seixal, seja em Almada, seja onde for, é sempre uma mais-valia para a população. E, portanto, desse ponto de vista, a construção deste equipamento é uma mais-valia para o Seixal, e não só, porque ele não vai servir a população do Seixal. A construção que se está a querer edificar não é uma construção como um hospital, como é o do Barreiro, como é o da Almada, como é o de Setúbal. Não. É uma extensão do Hospital de Almada. Hoje em dia os hospitais já se chamavam atrás centros hospitalares, agora chamam-se unidades locais de saúde, que agregam unidades, tal como o próprio nome diz. Agregam o hospital, agregam atualmente os centros de saúde, e no caso deste equipamento, que é um hospital de proximidade, seria um hospital de proximidade, é uma espécie de hospital de ambulatório, para resolução de questões mais de ambulatório, onde o doente entra com uma patologia, é analisado, tem uma consulta, se tiver que fazer meios de diagnóstico e terapeutas estão lá à mão, e se tiver que fazer uma cirurgia de ambulatório e uma convalescença rápida, é um tipo de hospital que se pretende
construir esse tipo de equipamento. Está então portanto, a dar razão. não é um hospitalzinho, não, de forma alguma, não é um hospitalzinho, é um equipamento que vai complementar o hospital, neste caso, porque ele vai fazer parte da unidade local de saúde Seixal-Almada, que é o Garcia da Horta, não é? Portanto, é um complemento ao outro hospital, é uma extensão e, portanto, desse ponto de vista, vem trazer a resolução de mais problemas ou mais soluções ou consultas ou utentes que estejam em atraso. Desse ponto de vista é sempre uma mais-valia. Mas era isso que o Seixal perspectivava? Não, claro que não. Estava em carteira, é um hospital que está em carteira há imensos anos. Vamos ver, quem perspectivava é o PCP e o PCP soube aproveitar esta deixa, mais uma vez, conseguiu lançar para a população que quer um hospital. Nós não podemos ter um hospital em cada porta. Eu penso que o futuro destas unidades será centralizarem-se e crescerem em tamanho para terem os recursos, quer humanos, quer de equipamentos, centralizados num grande equipamento, e a resposta é mais eficaz e não a dispersão de pequenas unidades. Cada uma destas unidades vai ter recursos humanos que são escassos e que não existem hoje em dia. E, portanto, o que vai acontecer se fosse criado um hospital com um tamanho, com uma dimensão idêntica ao que é o Centro Hospitalar Barreiro, Setúbal ou Almada, até do ponto de vista dos recursos humanos, não há capacidade de preencher um novo hospital com a mesma dimensão dos outros, não há capacidade de recursos humanos para criar uma nova unidade. E o que é que iria acontecer? Iriam entrar em concorrência e os recursos humanos iriam ser subtraídos dos hospitais periféricos que nós temos agora, Barreiro e Setúbal. Portanto, não via muitas vantagens na criação de um hospital do tamanho do Garcia da Horta no Seixal. Não vejo por este motivo neste momento. A proximidade, por exemplo, às populações e também o aumento da capacidade de resposta não são vantagens? Mas é o que eu lhe digo, a capacidade de resposta pode ser dada, vamos lá ver, quantos quilómetros é que está do Seixal o Garcia da Horta? Sem menosprezo pela criação e pela construção da nova unidade do Seixal. Eu sou a favor da construção da nova unidade do Seixal. O que eu queria dizer era em termos de tempo de resposta, porque o tempo pode ajudar a salvar vidas. Não, o tempo de resposta é o mesmo, repare. Nós estamos a 15 minutos de Almada, estamos a 15 minutos do Barreiro e estamos a 20 minutos de Setúbal. Portanto, o tempo de salvar vidas, vamos ver, se a pessoa sair de Corroios e tiver que vir para a zona quase de Fernão Ferro, onde vai ser construída a unidade, ou ir para Almada, e estamos a falar do Seixal, o tempo é o mesmo, não é por aí, não é por aí. E a resposta tanto pode ser dada no Seixal, neste equipamento, como num serviço que esteja instalado no Garcia da Horta ou no Barreiro. A ver, não sei se me estou a fazer entender. Portanto, eu sou também defensor de que as unidades devem ter capacidade para centralizar os seus recursos e poderem utilizá-los na sua máxima exploração. Então vamos lá saber, acredita que deve ser construído com este novo governo ou partilha da opinião que neste momento não há médicos nem enfermeiros para fazer funcionar uma nova unidade no Seixal e que a aposta deveria centrar-se para já num reforço dos centros de saúde, ou então esta argumentação considera como uma falsa questão? Não, eu não disse isso. O que eu digo é que... Não, isto disse Bruno Vasconcelos. Sim, mas o que ele diz, cada um pode dizer o que quiser e eu só posso responder por mim. Desta... Não, por isso é que eu não disse isso e, portanto, não partilho. Eu sou apologista da edificação de uma nova unidade, até porque o Garcia da Horta está neste momento com dificuldade em responder, a dar resposta ao aumento da população e vai continuar a aumentar porque estamos próximos de Lisboa, lá está, tudo isto acaba por ser encadeado. E, portanto, qualquer unidade, qualquer serviço, qualquer prolongamento do hospital, da unidade de saúde local, Almada, Seixal, é sempre benéfica e, portanto, sou a favor da edificação deste novo hospital de proximidade, que é assim que lhe querem chamar, ou desta nova unidade de proximidade hospitalar. Diga? No imediato. No imediato, sim, no imediato. No imediato porquê? Porque o Garcia da Horta já não dá resposta.
há muito tempo que não dá resposta. O Garcia da Horta foi construído para um determinado número de população e a população ultrapassa 3, 4 vezes mais aquilo que foi a solução encontrada quando a sua construção e, portanto, já não dá solução. O Garcia da Horta está sempre pelas costuras, a arrebentar pelas costuras. Portanto, há necessidade de apostar nesta área da saúde. Agora, não invalida também que haja uma aposta nos cuidados de saúde primários, na construção de novos equipamentos, novos centros de saúde, também são necessários. A nova unidade que vai ser construída nos Foros de Amora, no caso, também uma nova unidade que vai ser construída em Paio Pires, são indispensáveis, assim como o alargamento da unidade de Fernão Ferro também é indispensável. E desse ponto de vista é que o PCP que se deveria preocupar era em perceber onde é que há a necessidade. Do meu ponto de vista, há mais necessidade em alargar o centro de saúde de Fernão Ferro do que construir um novo equipamento em Paio Pires, porque a cobertura de pessoas na zona do Seixal Paio Pires é quase total, quando em Fernão Ferro, sendo uma zona de edificação recente e onde a construção tem sido exponencial, o número de famílias que se tem instalado ali é também exponencial e crianças, há necessidade de alargar um novo centro de saúde. Fernão Ferro neste momento está com 20 mil habitantes, quando aquele centro de saúde foi construído era para 6 ou 7. E, portanto, tudo aqui se traduz na inoperância do PCP. E o PCP só consegue ver aquilo que são os deveres do Governo Central. E não percebe que também sendo governo local, também tem, não sendo propriamente deveres, mas obrigações para com a sua população. E aí é que está o cerne da questão. E aí diria que a diferença, o que nos diferencia Partido Socialista ou uma gestão sobre a minha tutela, se tivesse ganho, ou a gestão do PCP, era esta forma de atuar, ou seja, eu iria àquilo que são as necessidades, indiferentemente de serem deveres do Governo Central ou do Governo local. Portanto, e teria que encontrar soluções rapidamente para resolver as questões que são mais urgentes e não só do ponto de vista onde eu tenho mais votos, como é o caso do PCP, que é na zona Seixal e Paio Pires. Portanto, o PCP pensa sempre onde pode ir buscar a sua votação para se manter no poder. O PS pensa naquilo que são efetivamente as necessidades da população. Esta é a cruz diferença. Onde é que fica a questão da falta de médicos e enfermeiros para poderem alimentar uma nova unidade hospitalar ou até mesmo os novos centros de saúde? A questão da falta de médicos e enfermeiros, aí já temos que passar para uma conversa mais nacional que outra coisa. Eu sempre achei, e é uma posição muito pessoal, que a falta de médicos e enfermeiros deve-se, em parte, a que nos últimos anos a Ordem dos Médicos não permitiu que se formassem mais médicos. E vou dizê-lo aqui muito claro, eu entendo que a Ordem dos Médicos funciona como lobby também. O facto de ter um controle sobre a formação dos médicos leva a que a classe esteja sempre favorecida. Ou seja, isto é como uma lei da procura e da oferta. Se temos pouco, há trabalho para todos, há melhoria de reivindicações, como tem sido e como sabe, a classe médica sempre foi tratada e respeito-a muito, porque são eles quem nos fazem, quem nos tratam da nossa saúde, mas entendo que há um lobby da parte dos profissionais de saúde, nomeadamente dos médicos e da Ordem dos Médicos, porque se a Ordem dos Médicos há anos atrás, se tivesse, recuarmos 9 ou 10 anos, e tivesse aberto vagas para a formação de novos médicos, que é os colégios das ordens, portanto, são eles quem controlam a formação e os números de abertura de candidaturas, hoje teríamos o assunto resolvido. Portanto, este assunto não vai ser resolvido. O que eu quero dizer é que este assunto não vai ser... Uma nova unidade hospitalar construída no Seixal. Encontram-se sempre, não se encontram os suficientes para fazer com que a unidade funcione na sua plenitude. As unidades têm sempre capacidade para funcionar sempre mais e mais
mais explorando aquilo que são os recursos até onde conseguem ir. Portanto, esse nunca poderá ser argumento para não se construir. Não, claro que não. Irá funcionar sempre com menos profissionais do que aquilo que ele terá capacidade para funcionar, precisamente pela falta. Já acontece hoje com os centros de saúde, já acontece com os hospitais, portanto, nós não temos em local nenhum, seja nos unidades de saúde local, seja nos centros de saúde, médicos suficientes só para ocupar aquilo que é a capacidade de cada unidade. Não temos. Podiam ser colocados lá mais, porque não há no mercado. Mas não pode ser uma condição sine qua non para que não se edifique um novo equipamento. Vamos à habitação. Tem sido um assunto que tem estado na ordem do dia e que continuará a estar. E gostava de saber qual é a sua visão sobre o problema da habitação no Concelho do Seixal e também sobre aquele que tem sido o trabalho desenvolvido pelo Executivo, até porque no que diz respeito ao financiamento do PRR, o Concelho do Seixal é o terceiro com maior captação de verba conseguida, pouco mais de 16 milhões, somente atrás dos municípios de Setúbal e Lisboa. Bom, separando as águas, em relação àquilo que são os apoios do PRR, eu acho que aqui os técnicos da Câmara, não é propriamente o Executivo, não é o Presidente, de forma alguma, são os técnicos da Câmara e a equipa que está com este processo, trabalhou bem. E trabalhou bem e soube aproveitar aquilo que foram as oportunidades. E as oportunidades, por mero acaso, são neste momento, apareceu o PRR, portanto, havia essa necessidade, tínhamos condições para concorrer, fez-se um bom concurso, e as verbas vieram para pagar o realojamento de Val de Xíxaros. Ponto. É uma coincidência, é um trabalho bem executado pelos técnicos que se soube aproveitar. E só por isso é que aconteceu. E não mais do que isso. Também, do bairro Rio Judeu também. E do bairro do Rio Judeu, sim, mas eram menos agregados familiares, por isso eu não estar a dar nota disso. Nós costumamos falar sempre mais no Val de Xíxaros, que era um aglomerado de cerca de 200 e tal. Bairro da Jamaica, é Val de Xíxaros, o nome técnico, e portanto era um aglomerado muito maior. E portanto, como já disse, aproveitamento do momento oportuno, estar no sítio certo, no local certo, bons técnicos, boas propostas, boas candidaturas e resolver essa questão. E por isso aconteceu. Já do ponto de vista daquilo que é a carência de habitação, isso é outra coisa. E aí já vamos ver como é que o PCP funciona. Zero, completamente. Fala-se por todo o lado na necessidade de edificação de habitação para apoio a jovens, para arrendamento, a custos reduzidos. E o que é que temos no Seixal? Zero. Já foram feitos, já tomamos, penso que já foi uma ou duas vezes ou três, pelo menos duas, a reunião de Câmara, já deliberamos por um projeto de edificação, de construção a custos controlados e até hoje não saiu do papel. E, portanto, é aí que se vê a diferença. Uma coisa é aproveitar as verbas que estão à nossa disposição com uma boa candidatura, outra coisa é ter iniciativa própria e utilizar aquilo que é o orçamento da Câmara, no caso quase 200 milhões de euros, são 170 e tal milhões de euros, em novos projetos estruturantes. Para mim isso é um projeto estruturante também, de alguma forma. É aquilo que diferencia a boa gestão das câmaras, é a forma como sabemos aproveitar os dinheiros públicos e por aí se percebe, não há política de habitação no Seixal. Não há política de habitação no Seixal. E consegue encontrar alguns pontos positivos da gestão CDU no Seixal? Já lhe fiz referência àquilo que é o apoio ao movimento associativo e daí advém também aquilo que são o englobamento desportivo, por assim dizer, das coletividades e das pessoas que acabam por frequentar depois o movimento associativo do ponto de vista cultural, desportivo, especialmente cultural e desportivo das coletividades. E depois vamos também para algum programa cultural do Seixal. Como sabe, temos um exemplo que é o Seixal Jazz, que há uma série de anos que é conhecido já a nível nacional. Podia ser melhor, podia. Eu já percebi que o Seixal não tem digamos, com uma linha de onde não quer passar. E, portanto, embora tenha sejam áreas que estejam claramente
boas, mas podiam ser melhores e daí para cima não vamos passar. Portanto, uma crítica à linha de exigência, é isso que está a dizer? é uma crítica àquilo que o PCP entende como sendo o limite aceitável para o PCP, porque a partir desse ponto zero já é o ponto em que vai começar a roubar votos ao PCP e, portanto, há que saber parar, e o PCP sabe muito bem controlar tudo a favor, tudo que seja a favor da sua do seu eleitorado, da sua votação. É adepto da expressão popular "não há duas sem três"? Sim, costumo dizê-la, agora não sei a que é que se refere, mas costumo também a utilizo, portanto... Se transportarmos essa máxima para as autárquicas de 2025, isso significará que será a cabeça de lista do PS à Câmara Municipal de Seixal. Está certo, vamos lá ver. Não, eu estou disponível, eu sempre estive disponível para o partido, continuo disponível. Na minha candidatura em 2017, como sabe, teve um crescimento exponencial. O Seixal, julgo que nunca tinha passado dos 12 mil votos do PS, 12 mil qualquer coisa, quando eu fui candidato em 2017, com a equipa que me acompanhou. Saltamos para 19 e tivemos quase encostados ao PCP a ganhar a Câmara. Em 2021, portanto, voltei a ser e continuamos a crescer, o que foi número de votos. Um bom pronúncio, continuamos a crescer em número de votos, portanto, e felizmente para nós, o PCP parece também soube reagir e cresceu também alguma coisa, e a população continua a manter-se ausente da votação com a sua abstenção, e depois também apareceram outros fenómenos, como foi o caso do Chega, ou também há um fenómeno que não dá para explicar aqui, mas que foi o Bloco de Esquerda, também no Seixal, com a morte, infelizmente, do nosso amigo Luís Cordeiro. Portanto, há aqui vários fenómenos que influenciaram a votação e que fizeram com que o PCP subisse e nós nos mantivéssemos ali. Daí que, sem dúvida, eu acho que uma terceira candidatura seria eventualmente para vencer. Portanto, eu estou disponível, mas essas decisões quem tem que as tomar é a Conselhia, é a Federação, é a Nacional. Agora, sim senhora, seria normal que Eduardo Rodrigues voltasse a ser candidato em 2025. Estamos na reta final desta entrevista e, para terminar, gostava de lhe lançar um repto. Se estivesse neste lugar onde eu me encontro agora, o que é que perguntaria a Eduardo Rodrigues? Epá... Sinceramente não tinha nada para perguntar, tenho tudo resolvido, sinceramente não sei. E o que é que faltou dizer por parte de Eduardo Rodrigues nesta entrevista? Isso havia muito para dizer, quer dizer, as conversas são como as cerejas e à medida que fôssemos conversando, nós vamos nos empolgando com aquilo que são as matérias que eu acho que fazem falta para o Conselho do Seixal e que nos últimos 8 anos nós vereadores e elementos eleitos pelo Partido Socialista têm feito todo um trabalho na tentativa de mostrar à população que a mudança de governação no Conselho do Seixal só traria benefícios. E eu digo isto porque entendo que a governação comunista está cansada, tem vícios de forma na sua governação e era necessário mudar. E quando digo mudar seja para o PSD, seja para o Chega, seja para o Bloco de Esquerda, seja para o PS, aliás, que seja para o PS, é assim que eu entendo, só traria benefícios e uma nova visão para o Conselho, que esse Conselho teria a ganhar com uma mudança, seja ela para quem for. O PCP, entendo que neste momento serve-se do Conselho e não o contrário. Portanto, há necessidade mesmo de mudar, assim, podemos perceber pela mudança que houve aqui no Barreiro, que é bem exemplificativa daquilo que o Conselho está a progredir, Almada, idem aspas, e portanto é salutar na política, na democracia, mudanças de alternância do poder. Muito obrigado, Eduardo Rodrigues, vereador eleito pelo PS, cabeça de lista nas duas últimas eleições autárquicas no Conselho do Seixal.
que deixa aqui a porta aberta a uma nova recandidatura e com a convicção de que a terceira será de vez para o PS poder destronar a CDU da presidência da Câmara Municipal do Seixal. Regressaremos na próxima semana. Até lá, tenha uma ótima semana de trabalho. Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta.